Olá, estamos de volta com o ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde, que tem o apoio da Agfa e a produção da SoulPods. Eu sou Gustavo Meireles, médico radiologista, vice-presidente médico da AFIA e fundador da comunidade de inovação em saúde. E tenho o prazer de receber aqui hoje, novamente, dois amigos, o Mário Martins, que é CEO da Horizon, Antônio Carlos Endrigo, que é médico e empreendedor na saúde, para continuarmos conversando sobre transformação digital muito além da tecnologia. Na primeira metade do episódio, nós tivemos uma conversa muito boa sobre o papel da cultura, métodos Lean, Agile e também a transformação digital pela visão de um médico e empreendedor no setor. Eu gostaria de continuar agora e vou começar novamente com o Mário, que no primeiro episódio abordou a importância da cultura e dos métodos para a transformação digital da saúde, e você falou bastante ali da discordância com a alta patente e desta provocação e desse ambiente em que, gostei da sua frase aqui, mais uma, né? Eu citava lá o olha o que o incentivo incentiva, atenção ao que o incentivo incentiva, que a cultura é o que rola. E aí quando a gente fala de liderança, eu queria que você, como CEO de uma grande empresa e que implementou e que vem implementando ainda, como você disse, nos últimos anos, isso tudo no setor, o que diferencia um líder que patrocina uma mudança daquele que realmente transforma a cultura da organização? Qual que é o papel do líder? O CEO sempre será responsável pela cultura. Ele pode não saber disso, né? Mas é profundamente o que rola, como você usou, ele é fundamentalmente fruto do que ele faz ou deixam fazer. Então tem essa questão. Quando você tem a oportunidade, e eu volto, eu tive uma oportunidade de fazer um projeto de longo prazo num ambiente em que eu tive amparo dos meus acionistas. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Ficou bastante claro que a questão de liderança é o fundamental para que você tenha a questão de segurança psicológica ou nível de medo adequados para aqueles hábitos florescerem. Isso ficou muito claro. Então tem uma questão que o CEO ele tem que perceber que não é só a questão dele emitir cultura, ou seja, dele procurar dizer todos os dias que, olha, eu estou assinando embaixo de um acordo coletivo em que nós vamos ser educados, não é nada mais do que isso, né? Educados, vibrantes ou, enfim, entusiasmados, ou, enfim. Mas nós vamos ser fundamentalmente educados, né? É uma questão de educação, que é respeito. Isso não é fácil, né? Para muitas personalidades. A gente estava falando aqui em outra situação de como essas lideranças mais visíveis são pacotes tóxicos, né? Então você pega a liderança da Apple, né? O líder da Microsoft, enfim, na sua fase mais jovem. Você tem vários exemplos onde essas grandes figuras elas tinham componentes claramente tóxicos e parece até que toxicidade é um atributo para realizar grandes coisas, né? Eu gostaria de discordar disso. Uhum. Mas quando você, então, assume que o seu papel é basicamente cumprir o que você assinou embaixo, isso tem um nível de commitment pessoal muito grande. Porque, obviamente, a vida é muito difícil e a gente sabe que autocontenção ou força de vontade é um músculo que cansa, né? Tem o modelo muscular da força de vontade, né? A força de vontade você exercita, mas você cansa. Ao final do dia, o que chega em casa é uma versão piorada da gente. Não é versão melhorada, é piorada. Acho que todo mundo saca que quando chegar tem que dar um reset para que a família não pegue a pior parte. Principalmente em profissões onde você tem uma questão emocional mais violenta, como o pessoal que atende pacientes em aeroporto, né? Imagina? Né? Esse tipo de coisa, né? E faz. Então tem a questão de você cumprir a sua parte. E tem a questão fundamental da sua equipe direta cumprir a sua parte. Talvez essa seja o maior dilema que alguém que quer fazer isso seriamente, porque normalmente você vai herdar um corpo executivo que tem seus pacotes tóxicos. Isso é normal. Mas dependendo do nível de toxicidade, essas pessoas vão ser detratoras da cultura. Então não adianta você sozinho ser aquela pessoa que tenta fazer o que diz. Se os seus diretos, eles são muito importantes, porque eles têm um poder de multiplicação muito grande, eles não cumprirem a cartilha, acontece o que acontece normalmente, que é
A turma ouve falar da cultura, fala, mas olha ali o que está acontecendo, né? Olha ali o que aquele cara faz. E talvez esse seja o maior dilema, porque essas pessoas são funcionais, as pessoas são pacotes, né? São pacotes, elas têm várias questões. Às vezes alguém cognitivamente é brilhante, do ponto de vista de execução é brilhante, mas introduz toxinas na operação. Isso você que tem que arbitrar, porque esse custo está sendo introduzido na organização e está sendo introduzido em termos de saúde mental. Em geral, as pessoas vão te tratar bem. As pessoas da sua equipe, tóxicas ou não, vão te tratar bem. Para baixo é outra história. Então, eu pessoalmente tive o luxo de poder não fazer esse tipo de concessão e desenvolver uma equipe onde é básico que também tratem as pessoas com respeito. E isso vai fazendo uma espécie de onda, porque essa pessoa também ela vai ter que fazer com a sua equipe e ela vai ter que sistematicamente identificar aqueles perfis que são detratores da cultura. Ou seja, tem um processo onde você vai identificando e as pessoas que não têm esse tipo de possibilidade ou perfil vão deixando a empresa. E isso, obviamente, é um processo que leva tempo. E deveria levar tempo até por uma questão de princípio, que é, se eu identifico alguém na minha equipe que tem problemas de natureza de autocontrole, basicamente, autopercepção. A autopercepção vem antes do autocontrole, né? Eu só controlo o que eu percebo, né? E se essa pessoa é apontada, é confrontada com esse tipo de problema, ela tem duas atitudes. Uma é, que eu já vi, fala, não, isso aí é muito mimimi, você já viu que ali não tem condição de nada, porque a pessoa mesmo não compreende que tem um problema. Aí é mais fácil. Mas, em geral, não é isso que acontece. O que acontece é que a pessoa reconhece e aí corre atrás de uma transformação pessoal. Na minha experiência, na maioria dos casos, quando você tem alguém que é realmente tóxico, você pode promover com ela, se ela decidir, com a ajuda de coaching, ela pode sair de um patamar tóxico para virar alguém suportável. Isso eu já vi. O que é excepcional. O que é excepcional. Tive depoimentos de gente assim, falou, olha, minha vida familiar, a família agradece, etc., mas para a empresa não dá para fazer esse acordo. A gente hoje em dia não pode contar com pessoas medíocres, do ponto de vista de medianas, nesse aspecto. Então as pessoas vão cumprir esse ciclo a maioria vai cumprir esse ciclo de, quando for um caso mais grave, mais desviado, ela vai tentar durante 1 ou 2 anos, vai perceber que não deu e vai deixar a empresa. Em menos casos, transformações são possíveis, mas eles são raros, tá? Então a minha mensagem é, se você tem uma equipe onde você tem 1 ou 2 pessoas que são claramente tóxicas, realmente tem uma conversa muito franca, estruturada com essas pessoas em relação ao nível de ambição que uma transformação dessas tem que acontecer. Essa minha impressão dessa trajetória vai em formação de equipe. Primeiro, você decidir ser exemplo para a equipe. Segundo, ter uma equipe que possa ser exemplar. Mas no ponto de partida, nem todo mundo tem o grau de inteligência emocional mínimo para isso. Muito bom, muito bom. Acho que várias dicas aqui também para quem está nos ouvindo, do Mário, que tem uma experiência enorme nessa área com transformação cultural. E eu fiquei lembrando aqui de vários episódios também da minha própria vida em diversos momentos, né? Tenho certeza que todos nós já passamos por alguns momentos assim que foram citados pelo Mário aqui. Eu vou passar a palavra agora para o Endrigo para falar sobre um outro tema, que é a regulação. A gente também estava conversando aqui antes de começarmos a gravar da importância da regulação e da dificuldade da regulação na transformação que precisa ocorrer para que a transformação digital de fato aconteça, né? Então, queria também ouvir suas dicas, suas opiniões a respeito desta relação com os órgãos reguladores. Como é que a gente faz para ela ser menos reativa e mais colaborativa? Gustavo, eu trabalhei um tempo na Agência Nacional de Saúde. Eu tive a minha experiência com uma startup, a Dativa, que uma resolução da Agência Nacional de Saúde, que é o TIS, troca de informações em saúde suplementar, impactou muito pro bem do desenvolvimento da startup por conta dessa regulação. Então, depois, a convite de um amigo que foi presidente da INS, o Maurício Sequim, e trabalhei na agência. Aí eu conheci melhor como funcionam as agências reguladoras. E até eu, como um diretor da Associação Paulista de Medicina, atualmente, provoco muito meus colegas médicos, porque todo mundo odeia a Agência Nacional de Saúde.
E na agência existia uma máxima. Se o mercado inteiro fala mal de você, é porque você está fazendo um bom trabalho. Se só um grupo fala mal, presta atenção que você está sendo parcial. Tá? E ela não existe para ser ruim. A agência existe quando tem uma falha de mercado. Quer dizer, existem 3 atores, sendo que 2 estão sendo privilegiados em detrimento de um por insuficiência de informação. É para isso que existe a agência reguladora. Né? E em planos de saúde é fundamental, porque a operadora contrata médicos, hospitais, e quem paga é o beneficiário. Né? Esses 2 aqui têm privilégio de informações, em detrimento desse, que acaba às vezes sendo prejudicado. Então temos que regular esse mercado. Na agência, ela é sempre reativa, mas a cabeça dela lá dentro não é para ser reativa. Por que ela é reativa? Porque os atores não se manifestam. Então é assim, poxa, por que não vem um hospital aqui propor uma resolução? Por que não vem uma operadora propor uma resolução? Por que não vem médico propor uma resolução? E eu falava isso dentro da PM. Gente, vocês ficam criticando, vai na agência. E qualquer um, se ligar na agência, eu quero falar com o diretor, consegue agenda com o diretor. Qualquer um. Estou falando aqui para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Liga na agência, se tiver algum assunto para debater, para esclarecer, vai lá, a agência, o diretor vai recebê-lo. Se não for o diretor, é um técnico, vai recebê-lo. Então, a agência está lá parada para ajudar a sociedade. Então, e aí a gente, às vezes, fica preocupado. Tem um mercado que existe, não está regulamentado, e quando a agência percebe essa insuficiência de informação de algum ator, ela vai lá criar uma regulamentação, todo mundo fica com medo. Né? E nós temos alguns exemplos recentes. Falei agora do TIS, ele criou um mercado novo que não existia, e ele tirou muito dinheiro do mercado por ineficiência, que é papel. O papel é a coisa mais ineficiente que existe em qualquer setor. Né? E o TIS, a proposta era tirar papel. Não tirou tudo ainda, mas está tirando. Mas já se economizou muito dinheiro com o TIS. A pandemia fez uma revolução. Acho que nunca, em nenhum lugar da história da humanidade, houve uma transformação tão rápida como na pandemia. Olha só, na época eu ainda estava na Mevo e a gente estava quebrando pedra para os médicos emitir uma prescrição de medicamento digital, que é muito mais seguro do que no papel. Muito mais seguro. E todo mundo reclamava que isso é muito difícil. Bastou uma portaria do Mandetta. Em 7 dias, as farmácias estavam prontas para receber a prescrição digital e os médicos, nem todos, mas uma grande maioria já pronto para certificado digital. CRM emitiu gratuitamente certificado digital. Os médicos reclamavam, vou ter que pagar? Vai ter que pagar R$100 por ano. R$100 por ano. Hoje o CRM dá de graça. O certificado digital, e ele emite a prescrição, e não só a prescrição, mas todos os documentos de forma digital. Você quer transformação maior que essa? E isso sem falar que acabou acelerando os médicos a adotarem prontuário eletrônico de forma segura. Mas olha, assim, foi muito rápido, muito rápido. Então, muitas regulações, elas vêm para ajudar muito e causar uma transformação enorme. E em breve vamos ter outras, né? Haja vista inteligência artificial, interoperabilidade, existem projetos de lei, inteligência artificial já está na reta final aí, né? Projetos de lei de interoperabilidade também que vai empoderar o paciente nas suas informações, porque hoje a gente não tem poder nenhum. Nós, como paciente, não tem poder nenhum. Está tudo lá nas pontas. Está no médico, está no laboratório, está no hospital, mas quando você vai pedir, você tem dificuldade. Exato. E eu acho que tudo isso vem para melhorar mais ainda. Muito bom, Rodrigo. Você lembrou aqui vários pontos, eu ficava pensando enquanto você falava, né? Prescrição, por exemplo, eu já sou um adepto. Bem, eu, radiologista, não fiz tantas prescrições na minha vida, mas ainda faço algumas aqui para algum conhecido que precisa, para uso próprio. Às vezes o amigo tá fora, você tá precisa fora. fazer uma prescrição. Eu prescrevi para um amigo que estava na Itália. Pois é. Precisava de um antibiótico. Eu falei, Walter, meu amigo Walter,
Ele falou, Endrigo, eu tô aqui com uma infecção urinária terrível, cara. Me prescrevi para ele, falou, não sei se eles vão te aceitar aí. Ainda fiz a prescrição em italiano. Peguei lá no Translator, na hora. Mandei para ele mandou, mostrou lá no celular e comprou um antibiótico lá. E a gente vê hoje os médicos cada vez mais querendo usar o digital e, mais do que isso, pedindo inovações. Então, você citou a Mevo e tem diversas outras empresas também no setor, né, como a Memed, o iClinic da Afya, entre outras que fazem, a Voa Health, e já muito o voz para texto. Então, você conseguia fazer a prescrição do futuro, o médico simplesmente fala com o celular ou com o relógio e a prescrição está pronta. Está pronto. O próximo passo é a receita azul, receita amarela também, que é muito aguardada para que possa ir para o digital, também a gente fique livre do papel, que é muito mais ineficiente e que demanda, né, a proximidade física. Então, seu amigo na Itália, por exemplo, se não existisse isso, nunca conseguiria ter essa prescrição digital. Tem que passar lá no médico e fazer um monte de exame. Exatamente. Né? E a saúde ficaria ainda mais cara do que é. Eu vou devolver a palavra para o Mário agora para a gente voltar para o tema cultura. Né? O Mário citou aqui na primeira metade do episódio o Lean, o Agile, e agora eu queria conhecer um pouquinho mais de você, Mário, como que essas metodologias podem ajudar a melhorar o atendimento para o paciente, que é o maior interessado nessa história toda da saúde, né? O Endrigo falou aqui até a carteira digital de dados para o paciente. Então, como é que a cultura pode aproximar as equipes, e aí você pode citar casos ali da Horizon, das reais necessidades do paciente? Em primeiro lugar, o Lean, né, e o Ágil, eles não são caixas de ferramentas, eles são filosofias, no sentido de que são formas de pensar. E são formas de pensar baseadas numa equação muito simples. Os dois métodos, eles perseguem a entrega de valor e o combate a desperdício, de uma forma contínua e inovadora. Então, fácil de falar e muito difícil de fazer. As caixas de ferramenta em si, eu falo as caixas de ferramenta porque os dois têm suas bases metodológicas. Se você for ver o Agile, você vai ver lá como se constitui um squad, ou squad, como você quiser falar. Enfim, tem lá a receita de bolo. E se você for para o Lean, tem uma grande caixa de ferramentas para atacar problemas, né? Então, está na moda, né? Você vai estudar um problema, faz o famoso Double Diamond, né? Primeiro você conversa, depois você fecha no diagnóstico, depois você executa. Ou resolver um problema com espinha de peixe, isso tem mais de 40 anos. Essa não é a questão importante dos dois métodos. Eu acho que a questão importante, de novo, é filosófica, que é, nós vamos usar essas ferramentas sempre com um olhar voltado para o que é valor, para o paciente, no caso, né, e o que é desperdício. Isso parece simples, mas é incrivelmente difícil de fazer. Pessoas normais, elas basicamente se concentram pela tarefa que elas têm na frente ou na tela, e é muito fácil, na minha experiência, esquecer que tem um cliente ou paciente. Uhum. Elas viram resolvedoras de processos e problemas, e o paciente, em geral, às vezes fica esquecido fora da sala. Então, o que é mais importante nos métodos não são os métodos em si, mas os princípios filosóficos que estão... Que processos você vai colocar dentro dos seus processos que garante que o cliente não é esquecido. E isso é muito singelo e muito importante. Por exemplo, na Horizon a gente aprendeu que em todo processo de reunião interárea que a gente tem alguém que levanta a mão no final e fala o seguinte: e como é que isso que a gente conversou impacta valor para o cliente e reduz desperdício? Parece incrível, mas você pode passar 6 meses sem que essa mão seja levantada. Experiência própria. Não só em tecnologia em saúde, mas mercado financeiro, que foi, enfim, a maior parte da minha vida. É incrível como você pode virar um resolvedor de problemas e deixar o cliente ou o paciente atrás. Isso acontece. Então, em suma, é isso. Os métodos são essenciais, mas o core é alguém que tem uma visão sistemática de introduzir processos. Repara que é processo. Não são pessoas especiais que são cliente-cêntricas que habitam a sua organização. Não, você tem pessoas absolutamente normais. Agora, como é que você faz que essa turma não esqueça do paciente? Coloca um checklist. Não conheço nada mais brilhante, isso é usado em aviação, né? Isso é usado aí no checklist manifesto do Atul Gawande, que mostrou brilhantemente essa questão de como coisas singelas como um checklist, elas salvam vidas e garantem processo. Enfim, parece simples, mas exige a tal da perseverança. E aí que pega.
Muito bom. Bem, para a gente fechar agora, Endrigo, eu queria também que você passasse para o nosso ouvinte, como que você enxerga o papel dos principais líderes da saúde, sejam eles médicos, executivos de operadoras, de empresas prestadoras de serviço, nessa formação de uma nova cultura de transformação digital que inclua o paciente como principal parceiro. Gustavo, eu acho que é ouvir o paciente. Se ouve muito pouco o paciente. O médico ouve pouco o paciente. E, assim, na minha carreira como médico, ainda hoje, quando a gente sabe de algum caso, onde teve os problemas médico-paciente, é quando o médico não ouviu o paciente, no detalhe, né? Talvez hoje, pela velocidade que os médicos têm para atender, o pouco tempo, o ambiente, às vezes um pouco insalubre, para ele poder fazer o atendimento, e aí é onde dá os problemas. E saber tirar do paciente aquilo que ele precisa para cuidar do paciente. As operadoras, a mesma coisa. O operador, a relação com os pacientes é praticamente comercial. E ainda você tem uma distância tão grande entre as operadoras e o paciente, porque você tem uma série de intermediários aqui. A gente tem hoje 70%, 75% dos planos empresariais. Uhum. Então ali você já tem um RH entre a operadora e o paciente. E ainda também tem, na verdade, sempre tem um corretor ou uma corretora que intermedia esta relação. Então o paciente está lá no final da fila, de 70 e poucos % dos pacientes privados. O SUS, você tem ilhas de excelência, que fala com o paciente, fala muito bem, por incrível que pareça. Eu tenho algumas experiências da minha empresa que presta serviço nessa área, a DTO, que é uma empresa de interoperabilidade. A gente tem como clientes a Prefeitura de São Caetano, agora estamos implantando o São Roque. Eles falam muito com o paciente e enviam ferramentas ou disponibilizam ferramentas para o paciente se conhecer e cuidar do paciente. Mas são ilhas de excelência. Então acho que esse é o principal recado que eu dou para que os líderes provoquem uma transformação digital que vá ao encontro daquilo que o paciente quer. Uhum. Né? Entregar isso para o paciente. Então, acho que, em linhas gerais, eu diria que é isso. E quando a gente fala de líderes, eu estou falando de todos os atores. Então, estou falando dos gestores, seja uma operadora de plano de saúde, seja uma secretária de saúde de um município, principalmente o médico, hospitais, que também ele tem um intermediário que é o próprio médico, né? É interessante isso. Quem não é o hospital que traz o paciente, é o médico que leva o paciente no hospital. Então fica essa relação ali só vinculada ao médico. E se o médico às vezes não tem uma boa relação com o paciente, espirra no hospital. Então também tem que saber falar com o paciente. Muito bom também, exato. Nós estamos chegando no final aqui desse ótimo papo com o Mário e com o Endrigo. Falamos bastante sobre a importância da cultura da transformação digital. O Endrigo finalizou aqui a fala com a importância de ouvirmos o paciente e esquecemos muitas vezes de ouvir o principal interessado na saúde, né, na sua saúde, ali, que é o paciente. Então foram diversos aprendizados. E a gente vai fechar com uma tradição aqui do ExpertCast, que é o Papo Rápido. Eu vou começar com o Mário, a gente troca sempre dicas de leitura. Então eu queria que você passasse aqui para os nossos ouvintes uma dica cultural. Não precisa ser leitura, pode ser uma viagem, pode ser um filme, uma série. Começo com você e depois passo para o Endrigo. Uhum. Vou abusar da sua generosidade, vou dar duas, tá? Melhor ainda. Como viagem, para quem gosta de natureza, de caminhar, tem a experiência que é Patagônia. Realmente, são os lugares que eu já visitei, tanto a Patagônia chilena quanto a Argentina. Acabei de ter o privilégio de voltar lá com meus filhos, né, e namoradas de filhos e minha esposa, e é alguma coisa indescritível. Então, para quem curte essa de fazer trekking, Patagônia é uma coisa realmente única. Do ponto de vista de livros, né, eu sigo muito interessado
nesse fenômeno de como as narrativas elas dominam o mundo, né? E como o mundo é cada vez mais modificado por narrativas hábeis dos dois lados, né? E a polarização nasce de uma batalha de narrativas. Continuo muito interessado e tem um livro muito interessante, que é do Schiller, que é um prêmio Nobel de economia, e exatamente sobre narrativas econômicas, né? O Narrative Economics, que é um livro sensacional. E olha que coisa interessante, né? Um economista, ele começa a reconhecer o papel das narrativas na formação de preços de ativos e o papel das narrativas em crise ou aprofundamento de crise. Ou seja, algo que a gente sempre soube, né? O que está sendo falado, ele explica as nossas atitudes de políticos, banqueiros centrais e nós mesmos. Então essa seria uma dica de leitura e de viagem. 2 ótimas dicas, já vou anotar aqui para mim também. E aí vou ouvir o Endrigo agora. Dica cultural, o que você citaria? Gustavo, a viagem, eu gosto muito de viajar, cara. E eu sou uma pessoa que viajou para muitos lugares. O mais recente que eu gostaria aqui de citar é o deserto do Atacama. E é uma experiência interessante porque ele fica a 2.800 metros, a cidade de São Pedro fica a 2.800 metros, São Paulo fica a 800 metros de altitude. Então a gente aqui não percebe o oxigênio rarefeito, mas lá no São Pedro percebe. Não sei se vocês já tiveram lá, mas é uma experiência incrível. E aí, lá, eu e meu filho fizemos uma caminhada pro Cerro Toco, que é um vulcão inativo, obviamente, que você chega a 5.600 metros, né? E ali você sente o limite do seu corpo. Imagina. O oxigênio falta mesmo. E tem pessoas que têm lá aquela doença da altitude, né? Que é dor de cabeça, náusea. Graças a Deus a gente não teve, mas pessoas que estavam junto conosco tiveram. É pesado o negócio. Mas é onde você chega no limite, onde você vê, puxa vida, meu corpo aqui tem um limite, né? Mas enfim, tem muitas outras viagens que eu fiz, Itália e tal, Croácia, mas eu acho que assim, aqui perto, não é muito longe. Deserto do Atacama é uma viagem incrível, lugares incríveis que tem lá. Boas, 2 ótimas dicas na América do Sul, né? Patagônia, Argentina, Chilene, e o deserto do Atacama no Chile. Eu tive lá, fiz até um teste. Você teve no Atacama? Já fui ao Atacama e eu fui aos altiplanos. Sim. Cheguei ali a 4.200 metros. Eu falei, vou fazer um teste aqui. Eu sabia, obviamente, que eu não ia aguentar, né? Eu vou dar uma corrida, eu estava com o meu relógio. Eu vou dar uma corridinha aqui para ver o quanto eu aguento. E vou dizer para vocês que são poucos metros, tá? Então quando um time de futebol vai jogar fora e na altitude... Mas vem depois, né? Pois você até corre. Mas depois... Mas duro. Assim, aí o teu corpo pede o oxigênio que não tem. Que não tem, exatamente. É perigoso. Exatamente. É aquela frase clássica, eu não lembro qual dos jogadores que falou isso. O cara é médico, né? Não, fazendo esses testes, faz o que não deve, né? Mas tinha um jogador que falou uma frase clássica, eu não lembro agora quem foi, mas ele foi jogar na altitude e ele, correndo ali, eu lembro que ele... foi entrevistado depois do jogo e tal, e ele falou assim, poxa, é muito difícil jogar nesse lugar muito alto aqui, mas nem se eu tivesse 2 pulmões que eu ia conseguir fazer isso. Então fica esse recado também. Vamos pro Mário agora, já que a gente está falando de o que não deve e o que deve, o que vocês dois fazem para cuidar da própria saúde? Começar pelo Mário e depois o Endrigo. Bom, são hábitos, né? São hábitos. É uma coisa com frequência, né? Então eu me exercito praticamente todos os dias, me dou folga no domingo e tenho uma rotina. 2 dias da semana eu faço um pilates e nos outros dias faço alguma musculação. Medito todo dia, porque acho que é uma parte importante. Já medito aí há 30 anos. Então eu tenho uma rotina diária de me preparar para o dia. Assim, e tem que ser de manhã cedo porque senão não dá, e começar o dia de forma virtuosa muda a qualidade do dia, né? Transcendental a meditação? Eu também. Não é, né? Na verdade, transcendental é um rótulo muito interessante, né? De pegar um guru, que foi guru dos Beatles, não? Maharishi Mahesh Yogi, e falaram, olha, tem que vender meditação lá no Ocidente, como é que você faz? A primeira coisa que ele fez foi encurtar. Então fez 20 minutos, que é uma coisa que o americano tolera, né, velho? Então eu comecei por isso na época, porque era moda no Rio nos anos 80. Mas tem várias formas de meditação, assim como tem várias formas de exercício. O importante é você
achar aquela que você consegue fazer todo dia, mas certamente não é mais essa, não. Muito bom. E você, Endrigo? Gustavo, eu tenho uma alimentação bem regrada. Eu procuro comer bem e eu faço muito esporte. Bastante. Sempre gostei. Desde moleque, sempre gostei de fazer muito esporte. E um hobby que eu tenho, que eu curto, que é o que puxa até eu fazer outras atividades, é o surf. Eu praticamente todo final de semana estou no litoral, porque aí não é só atividade física, você acaba meditando. Mental, né? Não de forma profissional, mas, cara, você tá dentro da água lá atrás, é um silêncio, é uma calmaria deliciosa, né? Então, tudo aquilo... E cria um ciclo virtuoso que cada vez você quer mais, cada vez você quer mais. E por conta do surf, que exige preparo físico, eu nado, faço musculação, crossfit, eu gosto muito de crossfit. E corro, não 10 quilômetros, mas corro aí uns 3, 5 quilômetros, toda semana, 1 ou 2 vezes. Academia, beach tênis, então faço muito esporte, cara. Bom, os dois estão ativos. Esporte aqui. Eu acho que é obrigatório a gente fazer. Agora vou voltar para o Mário aqui perguntando quem que você entrevistaria num podcast. E aí você pode ir longe, pode pensar alguém que esteja entre nós e os que já se foram também. Num podcast, o Topol. Eu gosto muito. O Eric Topol é um cara que acompanha há muito tempo. Ele tem componentes de humildade clara do que ele faz, mas de clareza em relação à contribuição para a profissão médica, que eu acho impressionante. E também a união de tecnologia com isso. Certamente eu gostaria muito de bater um papo com o Topol. Também acho uma ótima escolha. A gente tem tentado já há um tempo trazer o Topol para o Brasil para falar de inovação na saúde, mas não é fácil, né? Não é fácil. Agenda ultra concorrida, seria ótimo tê-lo aqui mais próximo. E você, Endrigo? Olha, a pessoa que eu gostaria era o Fernando Henrique Cardoso. Não por questões ideológicas, assim, até porque eu não me considero nem de esquerda nem de direita, eu considero de centro, talvez centro um pouquinho para a direita, por questões de ter uma visão liberal, mas eu acho ele um baita cara, um intelectual. Eu já li alguns livros dele. Quando eu estava no colegial, eu tive uma aula e o professor era o Heródoto Barbeiro, de História. Esse era o professor. E o Heródoto Barbeiro, numa das aulas dele, chamou o Fernando de Cardoso para se apresentar, porque ele ia concorrer à Prefeitura de São Paulo, se eu não me engano. Tá. E o cara me marcou tanto a fala dele ali, eu virei um eleitor dele, né? E acho que ele, como presidente, transformou o Brasil com o Real. Uma baita liderança. Liderar aqueles caras que criaram o Plano Real não é fácil. Baita dos intelectuais, né? Ele é um sociólogo, não é economista, por incrível que pareça, mas tinha um conhecimento bem importante em economia. Então, é uma pessoa que eu gostaria de discutir vários assuntos com ele. Excelente. Agora, para a gente fechar, Mário, qual que é a sua inovação preferida? Não precisa ser só na saúde, tá? Anestesia. Anestesia, bacana. Sem dúvida, acho que dentre as invenções médicas, anestesia, né? Quando cheguei a ler como é que era a medicina pré-anestesia, qualquer filme de terror dureza, fica né? no chinelo. Eu tive lá no Mass General faz menos de um mês e fui ali à sala onde foi feita a primeira anestesia com éter. E aí tem na parede várias falas dos cirurgiões da época, que a dor era parte da cirurgia e meio aceita, é isso daí, tem que ser, vai fazer uma cirurgia, é pancada na cabeça ou vai doer um pouco mesmo. Então realmente transformou não só a saúde, né? Transformou a humanidade. E você, Endrigo? Olha, puxa vida, a anestesia realmente é um impacto enorme, né? Mas eu vou falar uma pra vocês não vão acreditar. Eu acho que é a fralda, cara. A fralda? Foda pra criança, cara. Quem tem criança vai entender o que eu falo. Vai entender. Porque ela é higiênico,
ela, assim, a mãe ganha um tempo enorme com aquilo, e a criança se torna muito mais saudável. Interessante. Saindo totalmente do nosso meio. Bom. Mas a anestesia, eu que sou cirurgião, fui pelo menos durante um tempo, né? Que seria de nós sem anestesia? A gente ia limitar muito as cirurgias. Né? E sem a fralda. Muito boa. Boas dicas aqui. E, bem, foi um prazer receber vocês novamente aqui, meus amigos Mário e Endrigo. Fiquei muito feliz e aprendi muito com a visão, principalmente da cultura aqui trazida pelo Mário, de transformação digital com tecnologia trazida pelo Endrigo. Espero recebê-los outras vezes aqui no ExpertCast. Muito obrigado. Gustavo, eu que agradeço. Eu também aprendi bastante aqui e os teus questionamentos faz a gente refletir muitas coisas. Muito bacana. Obrigado pelo convite. Foi um grande prazer participar aqui. Voltarão os dois. Bem, e para você que está nos ouvindo e assistindo, se gostou e gosta do ExpertCast, não deixe de nos dar 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast, compartilhar com seus contatos, publicar nas suas mídias sociais, porque é assim que a gente ajuda a disseminar informação de qualidade sobre inovação na saúde. E por falar em inovação na saúde, também não deixe de participar da comunidade Inovação em Saúde, onde estamos eu, Mário, Endrigo e mais 11 mil pessoas. Nossos grupos são abertos, gratuitos. Acesse www.inovaçãosaude.com e ali você consegue ter acesso à nossa página do LinkedIn e ao grupo do WhatsApp. O ExpertCast é um podcast que tem o apoio da Agfa e a produção da Soulpods. Agradeço aqui pela companhia e até o próximo episódio.